O direito das obrigações é a parte do direito civil que estuda os vínculos jurídicos criados entre pessoas em que o patrimônio do devedor pode responder pelo seu inadimplemento. Falando assim parece algo muito abstrato e distante, mas o direito das obrigações faz parte do dia a dia de absolutamente todos que vivem em sociedade. Basta pensar em todos os contratos que realizamos ao longo da vida. E eu não falo somente dos contratos por escrito, mas sim qualquer relação em que uma parte se compromete a dar, fazer ou não fazer alguma coisa por outra pessoa. Quando você entra na padaria e compra uma bala, você está fazendo um contrato de compra e venda de bem móvel e fungível, regido pelas regras do Código Civil. O direito das obrigações está presente em nosso cotidiano e é um assunto super importante para quem está começando a aprender o direito. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer um resumo de direito das obrigações e eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo muitos conteúdos. Esse vídeo aqui vai ser curto, mas vai ser mega concentrado de informações. Se você está começando agora, é normal que você sinta uma certa dificuldade em entender tudo logo da primeira vez que você assistir. Então, eu recomendo que você assista ao vídeo de hoje mais de uma vez, se for necessário, até internalizar bem, porque não vai ser pouca coisa. Vou começar a explicação pelo conceito de direito das obrigações. O direito obrigacional também é chamado de direito pessoal, pois a sua satisfação depende de um comportamento das pessoas, que são partes naquela relação jurídica. Segundo o doutrinador Silvio de Salvo Venosa, obrigação é uma relação jurídica transitória de cunho pecuniário, unindo duas ou mais pessoas, devendo uma, que é o devedor, realizar uma prestação a outra, que é o credor. Uma obrigação é uma relação jurídica estabelecida entre duas ou mais partes, credores e devedores. E o descumprimento da prestação resultará em algo chamado mora. Agora eu vou falar quais são os elementos das obrigações, que são os itens necessários à sua formação. Temos como sujeitos o credor e o devedor. Temos como objeto uma obrigação de dar, de fazer ou de não fazer alguma coisa. E esse objeto deve ter uma natureza patrimonial lícita, possível e determinada ou determinável. E temos também um vínculo jurídico, que geralmente é um contrato. Aqui vale ressaltar que existem obrigações chamadas de obrigações naturais, que são aquelas que não são exigíveis judicialmente, pois não são dotadas de coercibilidade. Um exemplo disso são as gorjetas e as dívidas de jogos e apostas que não forem legalizados. As dívidas naturais não são exigíveis judicialmente, mas se houver o pagamento espontâneo, o pagamento é considerado válido. Agora eu vou falar sobre a obrigação de dar. A obrigação de dar é aquela em que o devedor se compromete a providenciar em favor do credor a tradição, o que significa a entrega de um bem. A obrigação de dar se divide em dar coisa certa e coisa incerta. A obrigação de dar coisa certa é a entrega de uma coisa individualizada ou determinada. Tem que ser aquela coisa específica. O credor não precisa aceitar outra em seu lugar, ainda que seja de maior valor. E também não pode exigir do devedor outra coisa, mesmo que seja de menor valor. Por exemplo, a venda de um determinado automóvel tem que ser aquele. Já a obrigação de dar coisa incerta é quando a coisa não precisa ser especificada. Então, a coisa incerta deve ser indicada ao menos
pelo gênero e pela quantidade. Por exemplo, um fazendeiro possui 100 sacos de trigo e faz a venda de um saco de trigo. Mas não precisa ser um saco específico. É simplesmente um dos 100 sacos que ele possui. Aqui temos uma coisa incerta. Nesse caso, a escolha da coisa incerta cabe ao devedor, que é quem deve dar a coisa. No nosso exemplo, o fazendeiro vai escolher qual saco de trigo será entregue. No entanto, esse deve escolher a qualidade média, ou seja, o credor não pode exigir o melhor e tampouco o devedor deve dar o pior. Será um saco de trigo na qualidade média. Agora eu vou falar sobre a obrigação de fazer e não fazer. A obrigação de fazer consiste em atos ou serviços a serem executados pelo devedor. Trata-se, portanto, de obrigação de prestação de serviço que tenha alguma utilidade para o credor. Essa obrigação de fazer pode ser fungível ou infungível. Uma obrigação de fazer fungível ou substituível é quando o serviço não exige uma qualidade pessoal do devedor, podendo ser realizado por terceiros. Imagine que você contrata um serviço de pintura e aí o pintor te diz: olha, se eu não for, eu posso te mandar um conhecido meu para executar o serviço? E aí você diz: sim, o que importa é que o serviço esteja feito. Então temos aqui uma obrigação de fazer fungível, substituível, pois não precisa ser feito por uma pessoa específica. Já uma obrigação infungível, também chamada de personalíssima, é quando a prestação está relacionada à pessoalidade, ou seja, o devedor deve cumprir pessoalmente a obrigação. Usando o exemplo do pintor, é assim: você contratou o pintor e você quer que aquele pintor vá executar o serviço. E a obrigação de não fazer, o que seria? A obrigação de não fazer é quando o devedor se abstém de fazer algo. Por exemplo, os vizinhos convencionaram que não pode ser levantado um muro para não prejudicar a visão. Existe, então, uma obrigação de não fazer, que é não levantar um muro. Na hipótese de o devedor realizar o ato, o credor pode exigir que ele seja desfeito, além de haver uma possível indenização em razão de perdas e danos, caso a indenização seja cabível. Existem também as obrigações alternativas. Nessa espécie de obrigação, o devedor vai ter a possibilidade de adimplir a obrigação de duas ou mais formas. Por exemplo, a dívida pode ser quitada dando uma saca de trigo ou uma saca de café. As hipóteses de adimplemento devem ser pactuadas entre as partes. E no caso de silêncio, a escolha cabe ao devedor. Se houver a possibilidade de cumprir a obrigação de duas ou mais formas, e o credor e o devedor não tiverem decidido qual será a forma escolhida, então a escolha cabe ao devedor, que no nosso caso é quem vai ter que dar a saca. Além disso, o devedor não pode obrigar o credor a receber parte de uma prestação e parte de outra. Ela deve ser total por uma das formas pactuadas. Se é uma saca de trigo ou uma saca de café, então o pagamento não pode ser meia saca de trigo mais meia saca de café, e sim uma saca inteira de um ou de outro. Se forem prestações periódicas, nas quais se admite a renovação da opção para cada período correspondente, aí é possível alternar entre as formas de prestação pactuadas. Pode, num mês, dar uma saca de trigo e no outro mês dar uma saca de café. Existem também obrigações que são divisíveis e indivisíveis. A obrigação será divisível ou indivisível na medida em que puder ou não ser fracionada. Uma saca de trigo, por exemplo, é divisível. Você pode dividir essa saca em quantidades menores. Já um cavalo é uma obrigação indivisível. Não é possível dividir um cavalo.
A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa não suscetível de divisão, seja por sua própria natureza, que é o caso do cavalo, seja por algum motivo de ordem econômica, ou mesmo em razão do negócio jurídico. Já os bens divisíveis são os que se podem fracionar sem haver alteração na sua substância, ou uma diminuição considerável de valor, ou um prejuízo do uso a que se destinam. É interessante observar que os bens que são naturalmente divisíveis podem se tornar indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Por exemplo, uma área de terra é um bem divisível, mas as partes podem convencionar que ele deve se tornar indivisível. E se houver mais de um credor ou mais de um devedor? Como é que fica o adimplemento da obrigação? Se houver pluralidade de credores ou devedores, mais de um credor ou mais de um devedor, a lei presume a divisão da obrigação, desde que o objeto seja divisível em tantas obrigações iguais e distintas quantos forem os credores ou os devedores. A exceção disso são as obrigações solidárias, que são aquelas em que há pluralidade de credores ou de devedores, mas em que cada um deles possui o direito ou a obrigação total, como se houvesse um só credor ou um só devedor. A solidariedade nunca se presume. Ela sempre resulta ou da lei ou da vontade das partes. A solidariedade ativa caracteriza-se quando há vários credores. Nesse caso, cada um dos credores solidários tem o direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro, independentemente de haver autorização dos outros credores. Ou seja, caso o devedor pague o total do débito a um dos credores, extingue-se a obrigação. Já a solidariedade passiva significa a multiplicidade de devedores. Nesse caso, o credor pode exigir de qualquer um dos devedores o adimplemento total da obrigação. Se houver o pagamento parcial, todos os demais continuam obrigados solidariamente pelo saldo remanescente. Caso haja o perdão do débito de um dos codevedores, a obrigação se extingue em relação à sua cota. Além disso, no caso de um dos codevedores adimplir a integralidade do débito, ele pode exigir dos demais codevedores a sua cota. Agora eu vou falar sobre as formas de transmissão das obrigações. A forma ativa é a cessão de crédito. A cessão de crédito é quando alguém transfere a outro os seus direitos de credor. Ou seja, um terceiro passa a figurar como credor no lugar da parte anterior. Já a forma passiva é chamada assunção de dívida ou cessão de débito. A assunção de dívida é a transferência da posição de devedor em uma relação jurídica. Para isso, deve haver o consentimento expresso do credor. O credor precisa consentir para que haja essa transferência da posição de devedor de uma pessoa para a outra. Gente, como eu mencionei no começo do vídeo, eu sei que essa explicação teve uma overdose de informações, então eu indico que você assista mais de uma vez esse vídeo até gravar bem tudo que eu falei aqui. Tendo em mente tudo que eu falei aqui nesse vídeo, você já vai ter uma boa noção de direito das obrigações. E aí vai ficar muito mais fácil compreender o restante da matéria, porque eu sei que tem muita coisa para você aprender. Outra coisa que eu recomendo fortemente para quem está aprendendo o direito é virar aluno do curso Primeiros Passos no Direito.
porque ali eu trago a base que quem está iniciando seus estudos precisa saber. Muita gente fica embolada, tendo dificuldade em avançar os seus estudos na faculdade ou nos concursos, e o motivo é porque faltou a base. O curso Primeiros Passos no Direito está maravilhoso, bem explicadinho, para você compreender tudo desde o início. Vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você pode clicar e desbloquear seu acesso ainda hoje. Não esquece também de retornar aqui ao canal e assistir a mais vídeos, porque tem muita coisa importante saindo também por aqui. Aliando o curso aos conteúdos gratuitos do canal, a sua preparação vai ser bem completa. E você vai entender mais fácil os assuntos que você estuda no direito. Posso te garantir. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e aproveitar. Até!